Olá pessoal, eu sou o Carlos Gutenberg do canal Pai Filho Mais e no vídeo de hoje eu vou relatar aqui uma história assombradora, que na verdade foi um fato real, que isso aconteceu há muitos anos. E lembrando da história e tal, nessa época eu era menino, né, e aconteceu esse relato. E eu vou contar aqui, né, o que nós que estávamos nessa história, o que aconteceu. Então eu vou falar hoje sobre essa história fantasma, né, essa casa fantasma ao qual há muitos anos, né, aconteceu esse fato. E hoje, lembrando, hoje eu vim contar, não vai ser assim, eu vou procurar ser bem real, né, porque muitas coisas a gente não consegue lembrar, mas eu vou contar desse fato que aconteceu há muitos anos entre amigos, né, eu vou contar essa história. Essa história foi um fato real, aconteceu de verdade. Lembro que, como eu já disse, eu era pequeno e o meu tio, né, ele sentava a gente num banquinho e contava aquelas histórias assombradora. A gente ali sentado, a gente ficava ouvindo essas histórias. Hoje eu tenho 51 anos e essa história deve ter mais ou menos de 38, deve ter mais ou menos uns 30, de 30 a 38 anos, por aí. Nessa faixa aí, deve ter 30, 38 anos, eu não lembro mais ou menos a data, né? Mas foi um fato que aconteceu, uma história que aconteceu e foi muito assustadora, né? Naquele momento, nós que estávamos ali se assustamos. Então, vamos à história. Quando penso, né, nessa história, ela dá arrepio, né? Ela dá arrepio porque, nossa, ela é uma vibração de lembrança viva, né, que parece até ser real. É uma história que ainda, né, ao lembrar, dá medo, né? Bom, vamos lá. Então, coloca o cobertor no rosto, né, e vamos ouvir a história. Coloca aquele cobertorzinho assim no rosto, se tiver frio, e vamos ouvir a história. Então, eu lembro como se fosse hoje, né? Eu tinha um corpo franzino, naquela época, e ainda moleque, e cheio de medo, né? Quando ouvia as histórias que meu tio contava, lembro que dormia com os olhos bem abertos, com os olhos arregalados, né? E com cobertor na cabeça, de tanto medo. É melhor parar, não? Então vamos lá, tá, vamos lá. Então vamos lá, deixa eu respirar, espera um pouco, deixa eu respirar, tomar um ar, que eu vou contar essa história. Então, deixa eu tomar uma água. Tomar uma água aqui, porque essa história é assustadora. Hoje eu tô aqui sozinho em casa. Eu lembrei dessa história e eu falei, eu vou resolver contar essa história.
eu pensei, relatei ela, né, escrevi para lembrando algum momento da história, né, ao qual naquela época meu tio ele sentava a gente, né, que eu sou de interior, né, na verdade não sou de interior, né, eu sou da capital de Salvador, mas naquela época ali era época diferente de hoje, né, a gente sentava, né, na calçada de uma casa de um pessoal e ficava naquele grupinho lá. E até que a gente descobriu essa tal casa e a gente ia lá para essa tal casa e ficava contando a história, porque a gente fugia, né? O pai, a avó, avô, ele saía para fora lá e ficava chamando a gente para dentro de casa. A gente ficava até tarde. Você vê como hoje é diferente, né? Hoje as molecadas de hoje já tem uma visão diferente, né? Já tem uma ação diferente. A gente naquela época ficava até tarde jogando bola, né? Ficava contando essas histórias. E interessante. Então, eu lembro que nesse dia nós entramos na casa, né? Ó, presta atenção que essa história é de arrepiar. Essa história é de arrepiar e não vai ficar com medo não, porque eu já tô meio que arrepiado. Eu já tô meio que arrepiado só de lembrar a história. Então vamos lá. Já tomei água, tô tranquilo. Eu lembro que tinha essa casa velha, e nessa casa velha a galera sentava lá na casa e contava essa história, né? O legal que a história era tão apavorante, era tão real, que a gente saía dali, né, com muito medo. E para dormir dava trabalho. Então, a galera sentava e contava a sua história. Cada um contava a sua história, né? A história do tio era que arrepiava. O tio contava umas histórias cavernosas, né? Eu não sei se ele inventava, eu sei que ele contava as histórias cavernosas que era agradável a gente ouvir a história do tio. Então, eu lembro que depois de várias histórias, né, a gente contando naquela casa, todos foram embora. Já era tarde, aquele dia. Eu lembro que lá nessa casa, ela tinha uma máquina bem antiga, muito antiga mesmo. Eu lembro, o seu peso assim, marcava, né? O peso era várias pessoas para carregar aquela máquina, porque era uma máquina, aquelas primeiras máquinas que surgiu, né? Que ela era de ferro e bem pesada mesmo. E a gente tentou arrastar a máquina para colocar num certo lugar, para a gente sentar em cima e contar a história, né? Então, vamos lá. Ao final da história que o tio contou, a gente estava em 3, porque a maioria tinha ido embora. E eu lembro que a gente escutou um barulho, né? E um barulho arrastando alguma coisa. A gente estava na parte de cima e a gente subiu, né? A gente ficou lá embaixo lá, depois a gente subiu para cima. Essa máquina ficava no porão. A gente arrastou ela pra gente ir lá embaixo, lá numa posição que era claro, pra gente sentar. A ideia não foi boa, a gente voltou lá pra cima e sentado lá nos banquinhos, lá no chão mesmo, a gente começou a contar, cada um contar suas histórias. E no final das histórias contadas, né, eu lembro que
lá, eu lembro que o portão dessa casa era um portão de ferro também e era pesado da gente empurrar para sair para fora, né? Tá. Então, a gente ficou na parte de cima, todo mundo lá ouvindo o relato, lá ouvindo aquela história assombradora, quando a galera começou a ir embora e ficou lá nós três. Ficou eu, o tio e um outro colega. Depois a gente contou para eles, eles não acreditaram. Então a gente ouviu um barulho arrastando alguma coisa, algo assim arrastando alguma coisa. Ó, tá dando já um arrepio só em lembrar a história. E era um arrastar que é, sei lá, meio que estranho, a gente sentado na escada assim, né? E aquele arrastar e a gente começou a ficar com medo. A gente imaginou que fosse na rua tal. Só que o barulho vinha lá do porão, algo sendo arrastado. E a gente foi lá nesse porão lá e isso foi no outro dia. A gente foi todo mundo correu, foi embora, saiu correndo, né? Com medo, sem saber o que era, desesperado, né? Eu lembro que desse barulho aí, nossa, o meu tio saiu do jeito que foi legal, ele saiu assustado mesmo, e ele que contava as histórias, saiu empurrando o outro, né? E o portão era pesado, né? A gente, para empurrar aquele portão, a gente empurrou o portão no tapa, pá! E saiu correndo. Aí no dia seguinte a gente voltou novamente a casa, era o final de semana, a gente voltou a casa, né? Já voltou todo mundo. Voltou eu e toda a galera, que a gente tinha contado a história pra galera e a galera não acreditou. Então vamos lá, vamos lá. E o que aconteceu? Aí foi nós três primeiro. Foi nós três. A gente. Ah não, eu lembro. Não foi exatamente assim. A gente ouviu o barulhão, aquele arrastando aquelas coisas todas. A gente desceu até o porão e a gente viu que a máquina, ela tinha sido arrastada, ela não estava no lugar. E aquela marca arrastada assim, sabe, aquela marca como tivesse alguma coisa riscando o chão, né? A máquina foi arrastada, olha, eu tô todo arrepiado. A máquina foi arrastada mais ou menos, sei lá, um metro e meio, por aí. Ela ia aquele barulho de arrastar e a gente saiu correndo, né? Depois a gente voltou e olhou e viu que a máquina tinha sido arrastada. Aí que a gente entrou em desespero mesmo, né? Todo mundo saiu correndo. Eu quase caguei das calças nesse dia, de tanto medo. Eu saí correndo no desespero da piranha e nossa, aí a gente foi embora. E para dormir nesse dia não foi fácil. Aí a gente contou a história lá pra galera, a galera não acreditou. Então vamos lá ver, vamos lá ver. Aí no dia seguinte, né, já estava claro, né, bem claro, porque a casa tinha uma parte que não tinha mais telhado. Então o reflexo da lua, ela clareava no espaço que a gente ficava na casa. E a parte do porão também tinha um pedaço lá que clareava. Então a casa era, por ser destelhada, por ser velha, né? Ela tinha claridade do luar, né? Era escuro, mas ela tinha claridade do luar. E nesse dia, né, por incrível que pareça, era um dia que nem hoje, né? Hoje a gente, né, conta a história aí, a gente vê as brincadeiras das criançadas, as empresas fazendo as suas apresentações do Halloween, né? E você vê que os filmes, né? E você vê que é algo assim real, que as pessoas fazem faz aquela máscara, né? Que parece real, né? O olho saindo para fora, a pessoa como se tivesse levado uma facada no rosto, mas né, um trabalho bem elaborado, bem real, que você olhando assim, fotografando, né? Você vê que
que é muito real. Então era uma época assim, uma época de... Naquela época a gente nem não falava disso, né? A gente nem sabia o que significava o Halloween e tal, esse tipo de coisa. Agora sim, era um dia de lua cheia e a lua estava bem grandona, né, bem amarelona, bem e estava clareando bem o ambiente que nós estávamos. A gente ainda fazia a fogueira, né, para clarear mais, para esquentar o lugar. Aí no dia seguinte nós fomos na casa, foi a turminha toda, geralmente a gente era em 5, né? E nesse dia nós estávamos em 3, quando a gente viu. Aí nós fomos lá em 5 e quando a gente chegou lá, a gente desceu no porão. É, eu lembro que a máquina estava no lugar. Aí foi aquela coisa, né? Ah, você tá mentindo e tal. A gente entrou em desespero, porque, ó, eu tô todo arrepiado. Porque nem riscado o chão mais estava. Então aquela coisa a gente não sabia se foi imaginação nossa. Porque a gente desceu e a gente viu o chão riscado. A gente viu a máquina numa outra posição. A máquina tipo era tipo encostado na parede com a frente assim, né? A parte de abrir. Então ela estava contrária, ela estava com a frente para lá. Era com a frente assim, ela ficou com a frente para lá e aquele riscado no chão. Nem o riscado tinha mais, no outro dia quando nós fomos lá. E quando a gente subia as escadas, né, do porão, subindo a escada, a galera ficava zoando lá de uma foto, aquela foto, engraçado que ninguém conseguiu tirar aquela foto de lá. Não sei se porque ela ficava numa posição bem alta e a gente passava pela foto, a foto era da mulher que morou ali, né? E aquela foto, a gente tem uma amiga, né, que é a dona lá dessa casa. Essa casa a gente não sabe o porquê que ela ficou abandonada, eu acredito por causa dessas coisas. A gente não viu relato nenhum, ninguém comentou nada. O único relato é o nosso, né? Eu lembro que, né, voltando a falar, essa foto tinha as pessoas comentavam assim que a foto daquela pessoa, daquela mulher que estava lá na parede, né? Tinha uma menina, essa menina não estava morando mais aqui, né? Ela estava morando numa outra cidade, que era idêntica àquela foto, era idêntica, né? Ela era neta, a pessoa da foto real era avó dessa menina que morou ali naquela casa também e foram embora. Então a gente não sabe o porquê, a gente conheceu a menina e tudo, mas a gente não sabe o porquê a família da menina, né, tal. A gente não sabe o porquê que eles foram embora, né, porque a gente não sabe. A gente só sabe que a casa era abandonada, né, e aconteceu com tava eu, meu tio e um outro colega, né. Eu lembro que a gente ouviu esse barulho. A gente ouviu esse barulho, quando nós fomos lá, a gente viu lá o chão riscado, a gente viu a máquina fora do lugar. Só que no dia seguinte, quando todos nós fomos lá, a máquina estava no lugar e o chão não estava riscado, né? E a foto, quando a gente subia na escada, a foto era na posição alta. A foto ficava na posição, acho que os pessoal que foram embora lá, não sei por que largou a foto, também a gente não sabe, a gente não perguntou. Coisa de ser tão antigo lá, a gente não foi atrás dessas informações. Hoje iria, né? Mas naquela época a gente não sabia o porquê que aquela casa foi abandonada e porquê que naquela casa tinha, eu acredito, por causa do peso da máquina, né? E porque a foto também ficou lá, o quadro, né? O quadro também ficou lá. Era um quadro, esse quadro ele tinha, em média, assim, a gente medindo ele, dava o quê? Uns 80 assim, sei lá, 80 por 40, sabe? Uma foto grandona.
essas fotos de quadro, sabe? Foto de quadro, dava uns 80 assim mais ou menos, por 40, 50 de, de, de tamanho assim, e de largura, dava uns 80, por aí, 80 e pouquinho. Eu acredito que seja isso aí. E como eu disse, essa foto ficava numa posição alta, né? E nesse dia a gente sempre olhava a foto, a gente descia, subia e contava as histórias ali. Não fazia diferença aquela foto ali, né, pra gente, tanto faz como tanto fez. A gente sempre ia lá e a foto tava lá, então a gente se acostumou com a ideia da foto, né? Só que a gente sempre zoava, falava que a foto tava torta de posição, mas a foto não tava torta, estava sempre na posição certinha. Eu não sei se a foto era, olha, tá me arrepiando todo. Se a foto era pregado com, não sei, eu não sei dizer. Eu sei que nesse dia alguém percebeu que a foto estava torta. Alguém percebeu, olha, tô todo arrepiado. Alguém percebeu que a foto estava torta. E quando olharam para a foto, viu a foto toda torta, né, e o rosto da pessoa borrado, que a foto era limpa, toda limpa. O rosto da pessoa borrado, nossa, aí a gente entrou em desespero e saiu no pinote da pinóia, saiu correndo. E o mais interessante dessa história é porque foi algo real assim, sabe? Algo tão real. E por ser menino, a gente não foi atrás. A gente não foi atrás. A gente, hoje daria até um filme, né? E daria até um filme se fosse falar da história dessa casa. Aonde depois disso a gente começou a falar que a casa era assombrada, porque até então a casa nunca foi assombrada, né? A gente não sabia, né, se a casa foi assombrada ou não. A casa estava, ela estava lá em mal, como é que eu posso dizer, toda sem telhado, né? A casa fica abandonada lá, as paredes todas sujas, porque a gente entrava, jogava pedra, sujava tudo, riscava toda a parede, ficava escrevendo lá besteira lá nas paredes e tal, fazendo desenho lá nas paredes, aquele desenho lá, né, de zoeira, xingando alguém, falando merda lá, falando besteira. E eu lembro quando nós subimos, né, alguém percebeu que a foto, que o quadro tava torto e que o rosto da pessoa tava meio que borrado. Eu sei que a gente saiu no desespero, correndo, né? Foi falar pra família lá, nossa, naquela casa lá, aquela casa é fantasma tal. E depois, mais pra frente, né, a gente ficou um tempão sem ir lá. E um dia a gente pegou, resolveu ir novamente, né? Tava lá, do jeito que tava a foto, ficou tal. E olha, já começou a arrepiar, tá todo arrepiado, ó. Aí nesse dia, né, nós fomos os 5, e nesse dia os 5 percebeu, né, a gente em cima, né, a gente, nesse dia não tava a lua cheia não, mas a gente fazia a fogueira lá e ficava lá ao pé da fogueira, sentado lá, contando as histórias. Então, um dos nossos colegas falou que ouviu um barulho de voz, né? Tipo rangido, tipo chamando alguém. Só que só ele escutava e a gente não escutava. E você não tá ouvindo? Você não tá ouvindo? E a gente não. Vamos lá ver, não tô ouvindo nada não. Ah, tá vindo lá debaixo do porão, tá vindo lá debaixo do porão. Ele falava que que era uma voz chamando alguém, Mariá, Mariim, Mariá, ele não sabia também identificar o que ele ouvia, né? Ele falava que era um som de um eco assim que vinha lá de dentro, ele não sabia o que era. E a gente vamos lá ver. Quando a gente chegou bem no pé da escada, a gente viu um vulto, né, passando assim lá embaixo lá. E rapaz, mas nesse dia foi uma correria daquela que a gente ficou sabendo que no dia seguinte um dos nossos colegas chegou todo cagado em casa.
chegou todo cagado em casa de medo, rapaz. Mas, nossa, aquela coisa foi engraçado, cara. Foi muito engraçado. E hoje, né, eu lembrando, tentando escrever assim o que me fazia lembrar, aqui é escrevendo é uma coisa, você falando é outra, né? Eu lembro que a gente correu, eu esqueci o chinelo lá, né, na correria, o portão era de ferro, a gente sempre, ele era emperrado, era duro de abrir. Então em dois a gente empurrava o portão pra gente entrar lá, porque não podia ficar aberto, né, para os pessoal não invadir e tal, que era fechado. Sempre quando era lá tava fechado, então a gente abria aquele portão lá e empurrava. Nossa, a gente abriu aquele portão do jeito que parecia uma cancela, pá! Mas nesse dia foi muito engraçado porque todo mundo ficou com medo, né? Foi apavorante, porque eu não cheguei a ver nada, né? A galera viu o vulto lá, eu não consegui ver não, porque é aquela muvuca ali no meio da escada querendo descer, e os dois, ou eram os três que estavam na frente, né, naquele desespero gritando, falando que tinha visto alguém e saiu correndo, né? E a gente chegou em casa contando a história, aí os pessoal lá, a avó, o vô, falou que a gente não ia mais naquela casa tal, que não era para ir mais para lá, que se a gente fosse para lá a gente ia apanhar. A gente era pequeno, a gente tinha o quê? 10, 11 anos, então há muito tempo atrás isso aí. E essa é a história, né? A história da Casa Assombrada, ao qual nessa história tinha um retrato de uma pessoa, né? E como lembrança também, que esse aí eu peguei, né? Eu consegui pegar, a gente sentei em cima e tudo mais. Lá tinha uma máquina de lavar, daquelas máquinas antigas, né? Aquelas máquinas bem antigas. E a máquina era muito pesada. Então, é isso aí, pessoal. Essa é a história. Quando tiver uma outra história, né, assombradora, né, é porque eu não sei contar a história, né, mas isso foi real, foi um fato real, a gente presenciou, né, esses momentos aí, eu e meus colegas. Então isso é algo que nunca vai sair da nossa mente, né? Eles não estão aqui para contar essa história do meu lado, mas foi engraçado também, né? Mas muito assombradora. A gente correu de medo, tanto que um saiu todo cagado. Um saiu todo cagado, chegou em casa todo cagado. No outro dia a gente zoou o cara pra caramba. E depois desse dia a gente nunca mais foi na casa. E até hoje eu não sei mais relato, eu não fui atrás, eu não sei mais dizer sobre a casa. Me parece que hoje em dia a casa é uma estrada, não existe mais. Então é isso aí, pessoal. Vocês têm gostado dos nossos vídeos, deixa seu like, seus comentários, né? Eu sou o Carlos Gutenberg do canal Pai Filho Mais, e a gente está contando história, relato, né, de casas assombradas, de assombração. Falou, até o próximo vídeo. Esquece de deixar seu like e seus comentários. Falou, pessoal, até mais. Olá, galerinha, eu sou o Carlos Eduardo do canal Pai e Filho. Valeu aí por ter assistido nossos vídeos e continua assistindo porque os vídeos são legais, hein? E se inscreve no canal aí, deixa aquele comentário legal e deixa seu like aí e não esquece de ativar o sininho de notificação.